Querido amigo e querida amiga, seja bem-vindo para mais um estudo. E nós vamos ver hoje como é que o domingo veio entrar no lugar do sábado. Já estudamos pela Bíblia e percebemos que, na verdade, o dia sagrado é o sábado. Toda a Bíblia, desde Gênesis ao Apocalipse, sempre nos manda santificar o sábado. Então, você já ouviu tantos argumentos sobre a guarda do domingo. Então, vamos perceber hoje como é que esse domingo veio entrar no lugar do sábado. Bom, primeiramente vamos abrir nas nossas Bíblias, no livro de Daniel capítulo 7, e vamos estudar versículo 25. Capítulo 7 do livro de Daniel apresenta os reinos que vão dominar o mundo até ao fim dos tempos. Começando ali com Leão, que representa a Babilônia. Isso vamos estudar posteriormente sobre as profecias. Que depois vem ali falando de urso, que são os Medo-Pérsia. Depois vai para Leopardo, que representa a Grécia, de Alexandre o Grande. Vai até no animal espantoso, que é Roma na sua fase imperial. Depois estende-se até divisão dos 10 tribos. 10 tribos no tempo em que, em 476, que se dividiram 10 tribos do Império Romano. Neste caso, aqueles anglo-saxões, nós conhecemos, que são representados como 10 chifres. Depois vem se levantando o chifre pequeno, que é o poder papal, né? Que é a Roma medieval religiosa, que é um bispo de Roma agora dominando sobre o mundo inteiro, que dominou durante 1260 anos, em 558 até 1798 depois de Cristo, quando caiu o poder papal. Então, neste tempo houve muitas mudanças. Então, a Bíblia nos chama a atenção a uma coisa muitíssimo importante, dizendo o seguinte sobre o poder papal, que aqui é apresentado como o chifre pequeno. Proferirá a palavra contra o Altíssimo. Este poder vai ensinar doutrinas que não são bíblicas, né? Vamos perceber que doutrinas do catolicismo não vão de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Por exemplo, claramente que na Bíblia somos ditos que a salvação vem unicamente pela graça mediante Cristo. Mas a Igreja Católica ensina que existem múltiplas formas de o homem ganhar os méritos salvíficos, tais como indulgências, a conceição imaculada de Maria, né? Olhar para Maria, os santos, através dos padres e muitas outras coisas que nós sabemos. Então, falar palavras contra o Altíssimo, ensinar uma doutrina não bíblica. E isso aqui motivou muito a Reforma Protestante, que teve o seu grande cumprimento, acho que foi no século XVI, quando Martim Lutero escreveu 95 teses. Vamos falar em um outro momento. Mas também a Bíblia disse que destruirá os santos do Altíssimo. A instituição mais sangrenta que matou milhares de pessoas na história da humanidade é o catolicismo romano, é o poder papal. Na Idade Média, cerca de 100 milhões dos cristãos foram mortos. Pode pesquisar, isso está na história mundial. Inquisições, né? Muitas pessoas foram mortos por não aceitar a autoridade papal e dizer que vão ficar apenas com aquilo que a Bíblia disse. Então, pessoas eram queimadas nas fogueiras, muitos cristãos eram mortos com máquinas da Inquisição, entre muitas outras coisas que nós conhecemos na história. Porém, tem uma parte também muito importante. Cuidará mudar os tempos e a lei. É aqui onde eu queria chegar. Então, este poder também é acusado nas profecias de Daniel. Lembra que essas profecias foram dadas antes da existência até do poder papal? Que cuidaria mudar os tempos e a lei de Deus. Bom, então é o poder papal, é o catolicismo romano que mudou o sábado para o domingo. Ok? Sei que você não sabia disso, mas eu vou te provar hoje. Fique aí mesmo. Primeiramente, a questão do sábado para o domingo não começou com o poder papal. Começou com o imperador Constantino. Isso no 3º século. Porque nós vimos que até no 1º século, os cristãos primitivos, os apóstolos e os pais da igreja ainda guardavam o sábado. Só que depois aqui, quando passa já esse tempo apostólico, começou mudanças. Mas as mudanças mais assinaladas começaram a acontecer no 3º século. O 3º século é conhecido como o tempo de grande apostasia, porque a religião cristã, aquele que foi deixado pelos apóstolos, deixou de obedecer os ensinamentos simples das Escrituras e começaram a se unir com os pagãos. Desejo de alcançar a multidão, desejo de ter mais pessoas dentro da igreja, fez eles abrirem os princípios e abraçar uma grande multidão das pessoas. E o desejo de tomar uma supremacia mundial fez com que muitas coisas fossem sacrificadas. E isso foi acelerado por um imperador romano chamado Constantino Magno, ou Constantino o Grande. Constantino o Grande, ele teve uma campanha de juntar o cristianismo com o paganismo. O cristianismo e o mitraísmo, que era a religião romana. Isso foi motivado por causa daquilo que aconteceu com ele. No ano 312, depois de Cristo, quando ele ia à guerra lutar com seu rival Maxêncio,
Ao longo do caminho ele teve uma visão. Ele viu a cruz, depois em cima da cruz estava o sol. E embaixo estavam as palavras latinas. In hoc signos vincis. Sobre este símbolo, tu vencerás. Então ele entendeu que aquela visão estava lá a dizer para unir o paganismo, que eles adoravam o sol, e o cristianismo, com o símbolo da cruz. Então ele saiu, convocou os bispos das igrejas cristãs e ao mesmo tempo também os sacerdotes pagãos, e eles fizeram uma forma de unir o cristianismo com o paganismo. Então muita coisa aconteceram aqui, né? Os ídolos que há muito tempo eram adorados, por exemplo, como Semiramis entre os pagãos, agora foram levados para a igreja e começaram a ser chamados Maria, entre muitas outras coisas. Até você pode pensar que talvez foi conversão do paganismo ao cristianismo, mas é o contrário. É o cristianismo que foi convertido ao paganismo. É isso que aconteceu durante este tempo. Aqueles que negavam, que diziam que nós vamos ficar com aquele puro evangelho que os apóstolos nos ensinaram, começaram a ser perseguidos também. Então, é aqui onde começou o problema. Então, durante essa campanha de unificar o cristianismo e o paganismo, no dia 7 de março do ano 321, é aí onde Constantino coloca um decreto que todos os cidadãos de Roma devem descansar no venerável dia do sol. Por que venerável dia do sol? Dia do sol é o domingo. Devem descansar no dia do sol, no domingo. Porque o dia de domingo era um dia sagrado dos pagãos. Eles adoravam o sol. É por isso até hoje em inglês chama-se Sunday, dia do sol. Então ele disse que todas as pessoas deveriam adorar no primeiro dia da semana, descansar no venerável dia do sol. E ele com seu anel muito grande, carimbou ali, e a partir deste momento, o domingo começou a ser levado em conta. Então, os cristãos sempre estavam em desavença. Eles diziam que não, nós guardamos o sábado bíblico. Mas mesmo assim, essa desavença continuou, e pouco a pouco, o sábado começou a ser sobreposto pelo domingo, e até o domingo tornou mais uma tradição. Agora, por que a profecia bíblica aplica-se a essa mudança em grande escala à Igreja Católica? Porque só esta união é que fez nascer a Igreja Católica Romana. Lembra que aquela era a igreja apostólica dos apóstolos. Agora temos uma igreja apostólica católica romana, de Roma. Então a igreja de Roma é que depois veio posteriormente a mudar. Muitas das vezes nós conversamos e nossos irmãos católicos podem dizer, por exemplo, a nossa igreja é a mais antiga. A igreja católica não é a mais antiga. A igreja mais antiga é a igreja dos apóstolos. Né? A igreja católica veio depois dos apóstolos. Então, o que é que estamos a dizer? A reforma protestante faz questão de devolver a igreja nos princípios dos apóstolos. Porque os apóstolos guardavam o sábado, eles ensinavam a justificação pela fé e tudo mais, que perdeu-se durante esse tempo aqui de paganização do cristianismo. Então, em 538 até 1698, o poder papal ocupa supremacia mundial. O Papa torna uma pessoa importantíssima no mundo. Ele é que manda nos países, ele é que manda especificamente no mundo ocidental. Então, a tradição católica se espalha no mundo inteiro. E depois, o domingo torna um dia popular de guarda. Né? E eles, para poder fazer isso ser mais assinalado, muda os mandamentos de Deus, aqui cumprindo a profecia, e no catecismo. Você talvez seja católico. Pega qualquer catecismo da igreja, compara os 10 mandamentos que estão no catecismo e os 10 mandamentos que estão na Bíblia, no livro de Êxodo 20, versículo 3 até 17. Há de ver essa diferença. Então, eles mudam e eles fazem com que no lugar onde aparecia, lembra-te do dia do sábado para o santificar, os mandamentos, os 10 mandamentos da Bíblia, ali colocam guardar domingo e festa. E essa tradição se tornou universal. Graças a este poder, porque neste momento o poder papal tinha supremacia mundial. Então, o domingo é uma tradição popularizada pela Igreja Católica na Idade Média. E é por essa razão que, como muitas igrejas protestantes saíram do catolicismo, até hoje continuam com isso. Alguém me disse, domingo é mais antigo do que sábado. Vocês falam do sábado só hoje é que estamos a ver algumas pessoas a guardar o sábado, mas domingo sempre foi guardado desde os tempos pós-apostólicos. Eu quero te decepcionar. O sábado é mais antigo do que domingo. Porque os apóstolos, antes dos apóstolos, desde a criação, guardou-se o sábado. Só perdeu-se nesse tempo. E mesmo tendo perdido, havia sempre um e outro grupo que continuavam a guardar o sábado. Inclusive os valdenses de Piemonte, que na Idade Média eram grandemente perseguidos pela igreja papal. Esses eram guardadores do sábado. Os albigenses, entre muitos outros grupos protestantes que ensinavam a salvação pela fé e a Bíblia como única regra de fé. Ou seja, a sola escritura. Então, temos prova disso, né? Senão vai dizer que são palavras do pregador.
Vamos ver se temos prova. Vou passar aqui alguns documentos para você poder ver que está me acompanhar aí. São documentos oficiais da Igreja Católica. Ok? São documentos oficiais. Importa referir que a questão aqui não é atacar indivíduos, mas estamos a falar daquilo que é a verdade e estamos a falar do catolicismo como um sistema. Reconhecemos que existem crentes fiéis, você também é um deles, né? Na Igreja Católica, que amam a Deus e servem a Deus segundo a luz que possuem. Porém, nós precisamos saber também o que está nos bastidores da história e aquilo que a Bíblia também ensina, para que nós possamos já conhecer a verdade. Então, neste documento que está aí a passar, de Cardeal Gibson, né? Começa assim: observamos o domingo em vez do sábado, porque a Igreja Católica no Concílio de Laodiceia, 364 a.C., transferiu a solenidade do sábado para o domingo. The Convert's Catechism of Catholic Doctrine. Então, nós podemos ver esse documento. A Igreja afirma, nós é que mudamos. E por essa razão observamos o domingo. Outro documento: podereis ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e não encontrareis nenhuma única linha que autorize a santificação de domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia que nós nunca santificamos. Cardeal Gibson and The Faith of Our Fathers, edição de 1892. Então, podes ler de toda a Bíblia. Eu gosto porque a Igreja Católica é fiel, admite. Nós aqui colocamos o domingo no lugar do sábado. Só os meus irmãos evangélicos pentecostais é que não querem admitir, porque sabem que essa admissão desse argumento lhes levaria a ser questionados se eles seguem a Bíblia como única regra de fé ou não. Mas os católicos estão claros. Outro documento: Monitor Paroquial de 26 de agosto de 1926. Foi a Igreja Católica que, por autoridade de Jesus Cristo, vimos que Jesus Cristo não tem nada a ver com isso, transferiu esse descanso para o domingo, em memória da ressurreição do nosso Senhor. De modo que a observância de domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam, independentemente da sua vontade, à autoridade da igreja, neste caso a Igreja Católica. São documentos oficiais da igreja. Então você vai escolher ficar com aquilo que o homem mudou ou aquilo que Deus disse. Não sei, você vai escolher. Ok, outro documento: a observância de domingo pelos protestantes é uma homenagem que eles prestam sem saber à autoridade da Igreja Católica. Outro documento: nós católicos romanos guardamos domingo em lembrança da ressurreição de Cristo. Vimos que esse argumento não é bíblico. Por ordem do chefe da nossa igreja, afinal, que preceitou tal ordem, e do sábado ser do Antigo Testamento e não mais obrigar no Novo Testamento. Isso está... Quem disse isso aí é Padre Júlio Maria, no seu livro Ataque aos Protestantes, página 81. Afinal, ele conhece que os protestantes guardam o sábado, os verdadeiros protestantes. Mas uma coisa interessante é que disse que o sábado é do Antigo Testamento, mas nós vimos que mesmo no Novo Testamento as pessoas guardaram o sábado. E tem muitos textos no Novo Testamento que falam sobre a guarda do sábado. Então, eu só quero perguntar uma questão interessante. Você vai ficaria com o quê? Aquilo que Deus disse ou que o homem fez? É interessante que Pedro disse: importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu prefiro ficar com o sábado que Deus te ordenou e não o domingo, que é uma mudança do ser humano. Uma coisa também interessante: se você fazer comparação dos 10 mandamentos que estão no catecismo, os 10 mandamentos que estão na Bíblia, vai perceber que há uma mudança clara ali visível. Isso pode pegar qualquer catecismo da Igreja Católica ou qualquer mandamento da Igreja Católica. Vai perceber primeiro problema qual é? Os mandamentos da Igreja Católica são 3, que tem a ver com Deus, mas da Bíblia são 4. Os primeiros 4 mandamentos da Bíblia, no Êxodo 20, versículo 3 até 17, tem a ver com você e Deus. Lá são 3. São 3 por quê? Porque eles se apagaram aquele mandamento que proíbe a adoração dos ídolos. Para que não haja muitas questões na igreja, por que há ídolos e tudo mais. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, vais perceber que os mandamentos da Igreja Católica, o 10º mandamento da Bíblia foi dividido em 2, para preencher a lacuna daquele mandamento que foi tirado. Ok? A lacuna daquele mandamento que foi tirado. Porque o mandamento de Deus disse: não cobiçarás a casa da mulher, a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo. Mas naquilo que são os mandamentos do catecismo, você vai ver que esse mandamento foi dividido em 2 para preencher aquela lacuna ali. Tanto que Paulo, quando fala sobre este mandamento, diz que eu não conhecereis a concupiscência, a cobiça. Se a lei não disser, não cobiçarás. Ele faz perceber claramente que é um só mandamento. Mas o catolicismo fez em 2. Isso é mudança da lei, aquilo que Daniel falou em Daniel 7:25. Outra coisa, o mandamento que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar, que está na Bíblia,
o quarto mandamento, aqui foi colocado, guardai domingo e festa. E é aí onde você aprendeu guardar o domingo. Não é Deus que preceitou essa ordem. Talvez o teu líder religioso não vai te dizer isso. Mas se pegar a Bíblia e ler, você vai perceber a verdade. Porque a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Bom, eu te convido para o próximo estudo e vamos continuar a navegar na palavra de Deus. Que o Senhor